Uma hora o ovo faz mal, na outra hora ele não faz. Eu sei, você já deve estar cansado dessa conversa. E é por isso que aqui nesse vídeo eu vou te explicar com honestidade o porquê que teve tanta inconsistência assim ao longo do tempo para você pegar esse conhecimento e tomar suas próprias decisões. Eu sou cardiologista e aqui nesse vídeo eu vou falar para você historicamente o que aconteceu com o medo, principalmente da gema do ovo, do seu conteúdo de gordura de colesterol, para a gente explicar um pouquinho do porquê que você ingerir o colesterol desse ovo não necessariamente vai subir o colesterol do seu sangue, e sim dependendo de toda a matriz, a dieta que você está inserido, para depois eu te mostrar as inconsistências do porquê que hora sai um estudo de uma maneira, hora sai estudo de outra maneira, para depois a gente chegar nas conclusões e na minha opinião sobre como eu faço no consultório a respeito da quantidade de ovos, um ou dois ovos, a depender se o paciente tem ou não tem colesterol alto, isso tudo para facilitar para você. O colesterol ele se tornou um vilão, pessoal, lá na década de 60, 70, onde foi um dos primeiros fatores de risco identificados que poderiam levar ao infarto e até à morte. Então, era esperado, e realmente aconteceu, da comunidade científica, dos médicos, terem medo do colesterol. E realmente a gente tem e temos até hoje. O colesterol, de fato, ele é aumentado, ele leva ao aumento de placas de gordura e leva ao aumento de infarto. Então era muito plausível, muito razoável pensar que um alimento que tinha altas quantidades de colesterol no seu interior e de gorduras como um todo, pudesse aumentar o colesterol no sangue. E foi por isso que, a partir de primeiros estudos que conseguiram mostrar que as pessoas que comiam ovo tinham maior nível de colesterol e poderiam estar infartando mais, lá antes dos anos 2000, que a gente teve a recomendação de evitar ovo, de comer no máximo 1 a 2 ovos por semana. Essa era a recomendação oficial na época. Isso depois a gente vai ver que caiu por terra e o porquê. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o ovo, pessoal, ele tem seu conteúdo a gema e a clara, isso todo mundo já sabe. A clara é onde está a parte proteica, que você também já deve ter ouvido falar, e realmente ela é praticamente proteína e água. Então é uma fonte muito boa de proteína. Mas é na gema em que a gente encontra a porção mais nutritiva do ovo. O ovo não é só gordura e proteína, ele tem diversas vitaminas e outras substâncias que têm importante função no organismo. Então o ovo, de fato, é um alimento muito nutritivo e é um alimento de verdade. Mas é nessa gema que a gente tem, além desses componentes, uma quantidade aumentada de gordura. A gente tem gordura saturada, numa quantidade de 30% da gordura total, uma gordura monoinsaturada, a semelhança do azeite e do abacate, numa proporção de 70%, e a gente ainda tem moléculas de colesterol. Essas moléculas de colesterol que ficam lá, elas são em alto níveis. Para você ter uma noção, o ovo, a gema do ovo, é o alimento em que tem maior proporção de moléculas de colesterol por alimento. Aproximadamente 186 miligramas de colesterol por gema. E na época se associou valores maiores do que 200 miligramas ao aumento de chance de infarto para quem já tinha placa de gordura e aumento de 300 miligramas para quem não tinha infarto prévio. Ou seja, se você comia mais de um ovo por dia, você já estava estourando os limites saudáveis de ovo, pelo que a gente sabia na época. Só que, pessoal, não quer dizer que o alimento é rico em colesterol, que automaticamente, quando você comer ele, o colesterol do seu sangue vai aumentar e, consequentemente, você vai infartar mais. Nós temos um papel muito importante do fígado em todo esse processo do metabolismo do colesterol. Pensa que o fígado ele funciona como um termostato de temperatura de ar-condicionado. Só que ele faz isso com colesterol no sangue. Se o nível do colesterol está alto, ele vai diminuir a sua produção. Se ele está baixo, ele vai aumentar a sua produção a depender do alimento que a gente coloca para dentro. Mas mais importante que isso é o seu papel na produção dos receptores na corrente sanguínea. Como assim? Dentro das células do fígado, a gente tem como se fossem porteiros para as partículas de colesterol. Quanto mais porteiros eu tenho nessas células, mais eu coloco colesterol do sangue para dentro das células do fígado. E alguns alimentos em específico, em especial algumas gorduras saturadas, elas têm propriedades que levam à redução dessa quantidade de porteiros. Então, quando eu diminuo
a quantidade de partículas de colesterol do sangue para dentro do fígado, eu vou aumentar a quantidade de colesterol que está correndo no sangue. E isso pode aumentar a chance de eu ter placas de gordura. Então, o problema não é em si a injeção desse colesterol, e sim de como o seu fígado está operando isso tudo. Então, veja, o ovo, a gente comentou que ele tem quantidades de gordura saturada. Então, se a gente estourar a quantidade de ovo, 4, 5, 6 ovos por dia, é muito provável que a gente vai estar num contexto de dieta hipercalórica, a gente vai ter alta quantidade de gordura saturada. Essa gordura saturada ela é inflamatória, ela pode levar à redução dessa quantidade de porteiros nas células do fígado e, consequentemente, o seu LDL aumentar. Mas se você come 1 a 2 ovos por dia, sua quantidade de gorduras saturadas no dia não é aumentada, o resto da dieta é balanceada, saudável, muita salada, frutas, é muito difícil que você chegue a diminuir essa quantidade de porteiros. Então, esse 1 a 2 ovos provavelmente não vão aumentar a quantidade de colesterol no seu sangue. Tá, mas por que que nos estudos isso ficou muito diferente? Isso ficou muito diferente justamente pelas populações em que os estudos eram inseridos. Veja, eu não vou citar detalhes de cada estudo aqui, mas se você quiser, eu deixei na minha newsletter, que eu deixei o link aqui embaixo, é gratuita, chama nãoinfarte.drmateusprata.com.br, em que esses estudos têm bons estudos de observação e que mostraram os dois lados. Mostraram que você comer ovo todos os dias, mais de meio ovo por dia, aumenta a sua chance de mortalidade, de ter infarto e morte pelo coração. Enquanto outros mostraram que você comer ovo, até mais de um ovo por dia, não teve efeito nenhum sobre risco de infarto. Teve um estudo específico que pegou diversas regiões do mundo e quis avaliar o impacto do ovo nessa mortalidade por doenças do coração. E a avaliação geral dele foi que, de fato, o ovo tinha aumentado essa incidência, né, essa chance de você ter infarto. Mas veja só, quando você for olhar as regiões em que isso aconteceu, a principal parte das pessoas que estavam no estudo estavam nos Estados Unidos. E lá no café da manhã, quem come ovo come o quê? Manteiga para fazer esse ovo, bacon, salsicha, tudo num contexto de uma dieta que já é hipercalórica lá nos Estados Unidos. Então, sim, como a gente já explicou antes, isso aumentou o LDL, isso foi prejudicial para o paciente. Mas não era o ovo que estava causando esse problema todo. O ovo estava lá e, claro, nesse contexto todo ele acaba contribuindo, porque na sua matriz ele tem gordura. Esse estudo, quando foi avaliar o impacto do ovo na Europa, ainda o ovo teve essa associação, mas essa associação já era mais fraca. E quando foi olhar essa associação do ovo nos países asiáticos, isso já deixou de existir. As pessoas comiam 1, 2 ovos por dia e não tinha nenhuma prova de que isso estava associado com maiores doenças lá na frente. Então, isso é só um estudo que eu tento usar como explicação do porquê que a gente tem tanta divergência, e a explicação que eu dou para você são esses fatores de confusão. São o que está junto quando você come o ovo. Se você frita esse ovo com muita quantidade de manteiga, de banha de porco, que é aquela gordura saturada que inflama, que diminui a quantidade desses porteiros do fígado, você vai aumentar o seu colesterol, principalmente em grandes quantidades, se você come fast food à noite. Agora, se você tem uma dieta toda balanceada, uma dieta com frutas, legumes, hipocalórica, ou seja, você consome um pouco menos de calorias do que você deveria. É muito difícil que o ovo cause algum dano em você. Tá, e você pode me perguntar ou me questionar de que os estudos que mostraram segurança de comer ovo todo dia, eles falavam de um ovo por dia. E a gente está acostumando, principalmente pensando em aumentar o aporte proteico e calórico na primeira refeição do dia, a comer 2, 3 ovos de manhã. Será que isso é arriscado? E a gente teve alguns estudos que mostraram que isso tem segurança, e não só isso, que começam a bancar realmente que não tem problema você comer de 1 a 2 ovos. São estudos randomizados e de intervenção, ou seja, eu peguei um grupo, eu sorteei eles, e para esse grupo eu dei ovo, e para o outro grupo eu não dei ovo, e acompanhei esse paciente ao longo do tempo. E o interessante é que a gente tem o LDL para marcar, para ser esse desfecho substituto, para a gente poder avaliar em menos tempo o impacto do ovo no colesterol. Tem um estudo em particular que ele pegou 3 grupos de pessoas, e cada grupo teve que passar pelas 3 etapas. Comer uma dieta com um ovo e muita gordura saturada, uma dieta que comia 2 ovos e nenhuma gordura saturada, e uma outra dieta que não comia nenhum ovo e muita gordura saturada.
E quando os 3 grupos passavam por essas 3 dietas, foi feita uma análise geral e mostrou que a dieta que estava menos associada com aumento de LDL foi justamente a de 2 ovos por dia com pouca quantidade de gordura saturada. Então, para mostrar que o problema provavelmente não é o ovo, e sim a quantidade geral de gordura saturada no dia, a sua matriz alimentar, a sua dieta ao longo do dia, das semanas, o que você come quando você não está comendo ovo e não o ovo em si. Um detalhe desse estudo, que ele foi patrocinado por uma agência de ovos, mas isso não invalida o estudo ter sido bem feito. Mas eu deixo esse comentário para que você use ele para tomada de decisão. O que a gente tem que fazer aqui é sempre ter honestidade. Igual eu sempre gosto de falar em estudos de remédios, as empresas que estão patrocinando, mas isso nem sempre quer dizer que o estudo é ruim. Pelo contrário, se a indústria farmacêutica não investisse, não fizesse estudos, a gente não teria as canetinhas emagrecedoras, por exemplo. Então a gente só tem que saber avaliar o estudo, porque horas eles estão mal intencionados, ora não. E aqui é o caso de que eu acho que é uma ferramenta para mostrar para a gente, principalmente porque isso se replicou. Não aconteceu só nesse estudo. Eu tenho mais 2 estudos que eu também coloquei lá na minha newsletter, que também randomizaram as pessoas, sortearam e deram ovo para elas, 2 ovos por dia versus pouco ovo na semana, e a gente teve quase nenhuma alteração do colesterol LDL. Então, muito pouco provável que de fato o ovo cause problemas lá na frente. Tem um detalhe, pessoal, que acontece que você tem que estar atento quando você está olhando para si mesmo. Existem pessoas que são hiperrespondedoras. Por algum motivo, quando essa pessoa ingere ovo ou algum tipo específico de gordura, ela tem maior susceptibilidade a aumentar os níveis de LDL no sangue do que outras. O mesmo vale, por exemplo, para pessoas que tomam café e tem pouco efeito e pessoas que têm muito efeito. Por exemplo, tem pessoas que tomam café às 8 da noite e dormem tranquilamente. São pessoas pouco respondedoras. Tem pessoas que tomam café às 4 da tarde e já tem problema para dormir durante a noite. São pessoas hiperrespondedoras. E o mesmo vale para o colesterol. Tem gente que consome mais gordura e aumenta muito o colesterol LDL. Então, por isso que você deve saber seus exames e você tem aqui a possibilidade de testar em si mesmo, principalmente se você já tem o colesterol limítrofe um pouco aumentado e come ovo diariamente. Faz o teste de ficar sem o ovo ou de aumentar o ovo para 2 vezes, 2 ovos por dia, ou tá tomando 2, que aumentar 3, para saber se isso vai ter impacto na sua no seu perfil de colesterol ou não. Se não tiver, você já tem a prova em você mesmo que isso não está fazendo nenhum efeito. E a gente fica mais tranquilo ainda. E isso é justamente o que eu oriento no consultório. Se a pessoa chega para mim saudável, falando que está comendo 3 ovos por dia, eu vou falar, ótimo. Vamos olhar a sua alimentação como um todo, vamos ver a quantidade de gordura saturada, a quantidade de proteína, se ela está interessante, a quantidade de calorias e os outros macro e micronutrientes. Então, tudo adequado, não tem motivo nenhum para a gente falar que essa pessoa vai ter mais risco de ter alguma coisa lá na frente, porque ela come 3 ovos ao invés de 2. Agora, se a pessoa ela já tem placa de gordura, já infartou, eu realmente faria o teste de diminuir para 2 ovos por dia, para ver se isso chegaria a um colesterol LDL menor, principalmente se a minha meta de LDL para essa pessoa não tivesse nos níveis que eu gostaria, tá? Então, isso de fato eu faria, mas para esse perfil de paciente que já tem um risco muito aumentado. Se você tem um LDL já um pouco aumentado, come 2 ovos por dia, fica a seu critério tentar essa decisão ou não. É muito difícil que, de fato, aumentar o ovo impacte no seu LDL colesterol ou que reduzir. Mas o teste, ele pode ser feito e é muito bem-vindo. Eu quero que você deixe suas dúvidas aqui sobre colesterol LDL e o fato de o colesterol ter sido associado várias vezes ao consumo de ovo não quer dizer que o ovo em si causa o colesterol aumentado. E essa causa e efeito, eu comento muito aqui nos meus vídeos e foi o alicerce do meu vídeo passado sobre microplásticos e o efeito no sangue. Então eu te recomendo assistir o vídeo sobre microplásticos, que vai te ajudar a engessar cada vez mais em você esse olhar crítico nos estudos da saúde, principalmente os estudos de alimentação, onde quando você tem associação, não quer dizer que é causa e efeito, porque podem ter outras coisas juntas, como a dieta americana e a pessoa comendo ovo, tem inflado todos os resultados ao longo do tempo, querendo mostrar o ovo como um vilão, mas na verdade o vilão era toda a dieta dos americanos. Aqui um exemplo, tá? Não acusando, mas é muito provável que isso seja. E por fim, dar um parabéns para um guia alimentar brasileiro de 2014.
Em 2014, o Brasil, o Ministério da Saúde, publicou um guia alimentar que até hoje é exemplo para os principais países do mundo. Um guia alimentar em que, pela primeira vez, ele tirou o foco de partes específicas da dieta e trouxe para a matriz alimentar, para a gente evitar ultraprocessados, evitar açúcar refinado, evitar altas quantidades de carne vermelha, preferir comida de verdade e, claro, quanto ao ovo, ele não faz nenhuma proibição. Ele fala que o ovo é uma comida de verdade, ela deve ser estimulada desde que esteja nesse contexto de uma dieta equilibrada e respeitando os 10% de gordura saturada da ingestão calórica total. Esse é o alerta que eu faço para você. A gordura saturada, num contexto específico, ela pode fazer mal. O ovo em si, não.